E a minha receita de hoje é esse pão de batata com recheio de requeijão cremoso. A massa fica super fofinha, ele é delicioso. É aquele pãozinho que a gente comia no intervalo da escola, tem sabor de nostalgia e é muito fácil de fazer. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha. Eu já vou começar preparando a massa do pão. Numa tigela eu vou acrescentar 1/3 de xícara de leite morno, 1 colher de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. Eu só vou misturar um pouco para o fermento começar a dissolver, mas lembrando a vocês que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Já misturei por 1 minutinho, agora eu vou acrescentar um ovo, 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, e 1 xícara de batata cozida e amassada. E essa batata eu cozinhei em água e sal até ela ficar bem macia. Depois eu escorri a água, amassei ela com um amassador de batatas e passei numa peneira para que ela fique bem lisinha e sem nenhum pedacinho de batata. Eu vou misturar esses ingredientes aqui com o leite e o fermento antes de colocar a farinha. Já misturei bem, agora eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Para essa receita eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo e vou colocar primeiramente a metade. Vou aproveitar, vou colocar também 1 colher de chá de sal e vou começar mexendo com 1 colher. Depois eu vou acrescentar o resto da farinha e aí sim eu vou amassar com a mão. Já misturei essa primeira parte da farinha. Eu vou acrescentar mais um pouco de farinha e vou começar a amassar com a mão. Eu não coloquei toda a farinha de uma vez porque eu quero sentir o ponto da massa. Ela não pode ficar uma massa muito dura, assim o seu pão vai ficar bem fofinho. É só ir amassando bem até que não sobre nada de farinha na tigela. Eu já amassei bem a massa, não tem mais nada de farinha na tigela, ela não está colando na mão e eu acabei não usando toda a farinha de trigo, sobrou aqui um pouco mais de 1/4 de xícara. Agora eu vou passar essa massa na mesa para sovar. Vou colocar um pouco de farinha aqui na mesa e vou começar a sovar essa massa. Vocês viram que eu não coloquei toda a farinha porque você tem que sentir o ponto da massa. Depende da batata, se ela estiver mais úmida ou não, você vai precisar colocar mais farinha. A massa tem que ficar macia, mas ela não pode colar na mão. E agora eu vou sovar essa massa por uns 10 minutos até que ela fique bem lisa. Então eu vou sovando aqui por 10 minutos e depois eu mostro para vocês o ponto correto da massa. Se durante a sova a massa começar a grudar muito na mão, você pode colocar um pouquinho mais de farinha, mas coloque sempre aos poucos. Eu já estou sovando a massa faz 10 minutos, ela já está bem lisa e durante esse processo de sova eu acrescentei mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo. A massa chega nesse ponto aqui, uma massa macia, mas que não cola mais na mão. Agora eu vou colocá-la de volta na tigela. Eu vou cobrir a tigela e vou deixá-la descansando por 1 hora ou até que a massa dobre de volume. Assim que ela estiver bem crescida, eu volto aqui, eu vou fracionar essa massa em 12 pãezinhos e vou mostrar para vocês como rechear. E já se passou 1 hora e a massa já está bem crescida. E vejam como essa massa cresce bem, ela dobrou de volume, aumentou bastante. Agora eu vou passá-la para a mesa. Vou colocar um pouco de farinha aqui na mesa. E vou virar a massa. Eu vou amassando ela aqui um pouco com as mãos, deixando ela num formato mais circular para eu poder cortar ela e dividir em 12 pãezinhos. Eu vou dividir primeiramente aqui no meio, aqui de novo no meio, e cada uma dessas partes eu vou dividir em 3 partes, para formar 12 fatias como se fosse uma pizza. Agora que eu já cortei toda a massa, eu vou formar 12 bolinhas. Agora eu vou pegar uma dessas partes e vou formar uma bolinha. Vou juntar todas as pontas aqui e vou molhar com a mão. Você vai fazendo movimentos circulares até ela ficar um pouco mais redondinha. Não precisa ficar muito lisa porque eu vou abrir ela novamente para rechear. Fez a bolinha, deixa ela reservada. Eu já fiz as 12 bolinhas, agora eu vou mostrar para vocês como rechear esse pão.
Então aperte bem com as mãos para ele ficar no formato mais circular. Abriu bem a massa, chegou a hora de rechear. Eu estou recheando esse pão com requeijão cremoso, precisa ser esse requeijão cremoso que possa ir ao forno. Não pode ser aquele requeijão cremoso que você passa no pão. Agora eu vou pegar aqui as pontas, vou juntar aqui no centro e vai fazendo isso com toda a massa, com cuidado porque o recheio não vaze. Aperte bem, vira novamente e boleie ele mais um pouco para que ele fique bem redondinho, mas faça com delicadeza para não machucar a massa. Ficou redondinho, é só colocar na forma. Eu vou deixar o pãozinho aqui numa forma que está untada e enfarinhada. E enquanto eu vou moldando esses pãezinhos, aproveite e já deixa um like nesse vídeo e deixa um comentário também falando de que cidade você é. Assim eu fico sabendo até onde meu vídeo está chegando. E eu já recheei os 12 pães e eu vou cobrir novamente e vou deixar eles descansando por mais meia hora para que ele cresça um pouco, para daí sim eu levar para o forno. E depois de meia hora os pãezinhos já estão bem crescidos. Antes de levar para o forno, eu vou pincelar todos eles com uma gema batida. É só passando com delicadeza para a massa não murchar. Já passei gema em todos os pãezinhos, agora eu vou levar eles para o forno. O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus e esses pãezinhos levam em torno de 25 a 30 minutos para ficarem prontos. Você vai ver que ele fica mais dourado e ele fica mais dourado na parte de baixo também. Assim que eles estiverem assados, eu volto aqui para mostrar para vocês a delícia que fica esse pão. Eu já estou de volta com os pães de batata recheados assados, eles ficaram no meu forno por 30 minutos. Agora, enquanto ele ainda está bem quente, eu vou pincelar por cima um pouco de manteiga derretida, assim a casca dele vai ficar bem macia e esse pão vai ficar macio por vários dias. E você precisa pincelar a manteiga enquanto o pão ainda está bem quente, assim a casquinha vai absorver a manteiga e vai ficar bem macia. Eu já pincelei a manteiga por cima de todos os pães, agora eu vou tirar eles dessa forma, vou colocar numa grade para que ele esfrie um pouco e não umedeça na parte de baixo. Então vou colocando todos os pãezinhos aqui, um do ladinho do outro. E eu vou aguardar esses pães esfriarem um pouquinho para poder mostrar para vocês como eles ficaram. E depois de 5 minutinhos os pãezinhos já esfriaram um pouco, olha só como ele fica super macio e fofinho. E olha só, uma massa macia com bastante requeijão cremoso no meio, sabor de nostalgia, aquele pãozinho da hora do recreio. E se você quiser congelar esse pãozinho, você pode congelar ele em 2 momentos. Logo após você moldar ele e rechear, você pode levar para o congelador e quando você quiser assar, tire ele umas 3 horas antes para que ele descongele em temperatura ambiente e cresça um pouco. Ou você pode congelar ele assim já assado e a hora que você quiser consumir é só deixar ele descongelar também em temperatura ambiente. Então se você gostou dessa receita, já sabe, já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!